dentro de uma cadeia como de uma pessoa que está aí no dia a dia. Então, assim, tem uma facilidade de propagação e de leitura de dados 10 vezes maior que a de uma pessoa normal. Então, neste ponto, o TDAH é maravilhoso. Ele Se tem uma direcionado da melhor maneira, tem uma capacidade de raciocínio aí, comprovadamente, cientificamente, muito melhor do que de uma pessoa não TDAH. Caramba. É. Bom, o episódio hoje a gente vai falar de livre-arbítrio, né? Foi o que a gente combinou. Isso. E eu queria... A Andréia, esses dias a gente estava conversando sobre isso. No último episódio, né? A gente deu uma pincelada. E a Andréia falou que não acredita no livre-arbítrio, né? Eu, como o Miorim acredita, falei, ó, vamos conversar disso aí, vamos ver quais frutos que a gente pode colher disso. Por que você não acredita no livre-arbítrio? Na questão não é que eu não acredito, é que não existe. A gente só acredita ou desacredita daquilo que existe. É porque o livre-arbítrio, ele não existe. Não é que eu não acredito. Ué, eu que te pergunto, você que acredita? O livre-arbítrio é a capacidade de ter feito diferente. Sobre qualquer conjunto específico de situações, poderia ter sido diferente do que foi. Isso é oposto ao determinismo. No determinismo, tudo é porque em algum momento foi. Ou seja, se você voltar até o início do universo, você poderia, hipoteticamente, se você tivesse todas as informações, prever como seriam cada uma das situações seguintes. Você poderia saber, no ano 1 do universo, como se comportaria o Tchorró, se o Tchorró ia ou não movimentar-se desse jeito, levantando o livro dessa forma, ou se ele ia levantar, por exemplo, para ir no banheiro. Nós poderíamos saber isso com uma precisão milimétrica. Esse é o caso? Você ampliou demais, né? Você foi lá na história da humanidade, do universo, eu vou tentar trazer isso para a individuação. O determinismo, na verdade, eu até brinquei hoje que talvez eu vá até escrever um livro sobre isso, aí deixa eu aproveitar. Nós temos 3 grandes feridas narcísicas da humanidade, né? Primeiro, nós achávamos que a Terra era o centro do universo. E aí vem Copérnico e diz que não. A Terra não é nada, é um planetinha que gira ao redor do Sol. Primeira ferida narcísica. Segunda ferida narcísica, nós achávamos que nós éramos o centro da criação, que nós éramos o animal mais importante. E aí vem Darwin e diz, não, nós somos um ser em evolução, como o sapo, a ameba, qualquer coisa. E aí a terceira ferida narcísica vem Freud e diz, nós não somos senhor nem de nós mesmos. Nós somos movidos pelo inconsciente. A quarta ferida narcísica é o determinismo. Na verdade, não é que lá atrás eu vou ler a atitude do Rodrigo de mexer o livro. Nós somos determinados neurologicamente, psicologicamente, biologicamente. Todas essas questões que nos envolvem e que nos rodeiam, elas vão determinar, de certa forma, aquilo que eu vou reagir. Então eu digo o seguinte, é uma questão temporal. Se você pegar uma atitude minha, eu vou determinar em tempos causais. Então, existe uma explicação para as minhas atitudes no tempo causal do segundo, que são os neurotransmissores. Então, se eu te der um tapa, nos primeiros minutos eu vou explicar através dos meus neurotransmissores. Nas primeiras horas, através dos meus hormônios. Nos primeiros anos, através da minha questão da biologia. E nas próximas décadas, na questão da minha epigenética. De onde eu vim, como eu nasci, minha condição social, minha condição cultural. Então, baseado em todas essas determinações, o livre-arbítrio cai por terra. Eu sou livre aonde? Como? Não, essa é uma boa pergunta. Acho que a gente pode começar pela neurologia. Eu acho que é o campo talvez mais rico para isso. Porque é o campo onde se acredita que houve uma vitória, né? Então existem os chamados experimentos de Libet. Libet fez o seguinte experimento. Com um relógio de Libet, ele dizia, você fica com a sua mão levantada. Quando você sentir vontade de abaixar a mão, você olha para o relógio e registra o tempo. E aí você, evidentemente, aperta o botão e escreve lá em que momento o relógio estava marcando quando você olhou para ele. O que acontece? Descobriram que existia uma coisa chamada potencial de ação. Esse potencial de ação, ele acontecia uns 300 milissegundos antes de você abaixar a mão. Libet acreditava com isso ter tido uma resposta significativa contra o livre-arbítrio. Por quê? Porque se nós podemos antecipar aquilo que é efetivamente o livre-arbítrio, o que é uma escolha do sujeito de abaixar a mão, então é claro ali que nós não teríamos livre-arbítrio. O problema ele descobriu uma outra coisa. Ele descobriu o Fruont. O que é o Fruont?
Ele descobriu que você tinha um tempo de 200 milissegundos entre você ter a vontade de abaixar a mão e você, de fato, abaixar a mão, para você decidir se você ia abaixar a mão ou não. Então ele disse para as pessoas, pessoal, tentem não abaixar a mão. E aí, as pessoas que não abaixavam a mão, elas tinham feito isso em até 200 milissegundos antes. 200 milissegundos é o suficiente para que elas possam ser livres. Então, a gente teria, de acordo com o Libet, o poder do veto. Um outro cientista que tentou dizer isso, tentou dizer, não, nós não temos livre-arbítrio, a neurologia é clara aqui em dizer que nós não temos livre-arbítrio, a neurociência de fato não corrobora o livre-arbítrio. O que ele fez? Ele pegou, ele é o chamado Penfield, né? Ele tem um homúnculo de Penfield. Ele pegava pedaços do seu cérebro com uma espécie de agulha e ele chegava a conseguir fazer com que você, com uma mão, você se enforcasse e com a outra você se segurasse, porque você não queria se enforcar. Então ele fazia o seu músculo se mover de uma forma que não era desejada para você no primeiro instante. Mas Penfield, por incrível que pareça, defende o livre-arbítrio. Por quê? Ele defende o livre-arbítrio porque ele descobre o seguinte: não importa o que eu faça, eu posso fazer ele dar pirueta, eu posso fazer ele sentir que se lembra de alguma coisa, mas eu não consigo fazer ele acreditar que foi ele quem fez isso. Não, doutor. Foi você que fez isso comigo. Ou seja, a sensação de que nós temos de que nós somos agentes, essa ele não conseguiu replicar. Existem outros experimentos, Dr. Wagner, sobre o automatismo. É muito doido os experimentos dele. Ele bota sua mão num autômato e você com a mão no autômato, você teria que decidir ali determinadas coisas, sei lá, para onde eu vou apontar minha mão. Só que se ele te mostrar uma figura da sua chave do carro, você vai apontar sozinho a sua mão para onde está o seu carro. Meu Deus, não temos livre-arbítrio, porque parece que parte das minhas ações são automáticas. Mas, simultaneamente, nós descobrimos que existem ações que não podem ser somadas em termos automáticos. São as chamadas intenções de consciência, ou intenção de implementação. Essas decisões são tipos de decisões que as pessoas tomam, às vezes, semanas antes, e que têm um papel extremo e direto na tomada de decisão posterior. Então, um exemplo muito simples. Pegaram 2 grupos de controle. Um dos grupos, as mulheres tinham tido... os 2 grupos precisavam de exames de câncer de mama. Uhum. Os 2 grupos precisavam se checar. E um deles, você disse, digam agora quando vocês vão fazer isso no mês que vem. No outro grupo não foi dito nada a elas. Foi dado o mesmo material de divulgação sobre a necessidade disso, mas não foi feito o autocompromisso. Esse grupo que fez o autocompromisso, 87% se comprometeu no dia e 100% acabou fazendo naquele mês seguinte. O outro grupo, apenas uma das mulheres, equivalia a 6%, tinha de fato feito o exame. Ou seja, a diferença de ter uma intenção direta de fazer faz uma diferença muito expressiva. E isso não pode ser deduzido em termos automáticos. Ou seja, é uma decisão que nós tomamos de forma consciente. Esses papéis da consciência, inclusive, tem um estudo revisado com mais de 200 estudos de intenções de implementação que são extremamente importantes. O que isso me indica? Isso me indica que, por mais que nós tenhamos o que a gente chama de neurocorrelato, ou seja, o cérebro exerce algum papel, é o cérebro que nós utilizamos efetivamente para tomar nossas decisões. A consciência exerce um papel muito maior no processo de escolha das coisas. Não há, por mais que existam correlatos neurais, não há como nós estabelecermos uma relação direta entre um conjunto de um potencial de ação, de um efeito neurológico específico e a ação seguinte. Eu sempre tenho uma distância entre elas. E essa distância é onde reside o livre-arbítrio. Aí você rasgou a psicanálise, a neurociências, tudo e jogou tudo fora. Por quê? Porque aí você fala que a consciência decide. Para começar, que a consciência só decide em torno de 20% das nossas ações. Os outros 80% estão a nível inconsciente.
Depois a neurociências vai falar de neurotransmissores, de genética, de epigenética, de ambiente cultural, aí tudo isso desconsidera e a consciência escolhe. Eu vou pegar um exemplo mais simples que talvez nos aproxime mais.